Vamos dar um tempinho aqui que parece que o pessoal da unidade de Osório tá em. Isso. Osório está com o projeto integrador nessa semana. Você não é de Osório, não? Não, eu sou de Gravataí. A minha é a semana que vem, o meu PI. Ah, tá. Gravataí é longe de Osório? 80 quilômetros, 90 quilômetros. Uai, então é perto, uai. É pertinha. Tem uma BR, que é a BR-290, que liga as duas cidades. Nó, bem perto, nó. Bem perto. Entendi. Rivera, que você, outro dia eu vi no seu telefone lá, esse Rivera é em outro país? É Rivera, é no Uruguai. Rivera? Na divisa seca entre Santana do Livramento, que é no Brasil, e Rivera, que é no Uruguai. E os produtos lá são mais baratos? Isso, porque aí tu vai nos free shops do lado de Rivera, do lado uruguaio, que aí brasileiro compra sem imposto, né? Aí sai mais barato. E para entrar com eles aqui não tem problema não? Não, tu tem uma cota de US$ 500, né? Aí quando tu Ah, tá. sai, a principal saída da cidade, quando tu sai, tem uma barreira ali tanto da Receita Federal quanto da Polícia Federal. Aí vai, às vezes tu é atacado, às vezes não, mas tu tá dentro do limite, tá tranquilo, né? E é longe aí para você, né não? Aqui de casa dá 500 quilômetros. 1.000 quilômetros e de volta. Ah, então não é tanto. Você tem que atravessar o estado quase todo, né? Porque você Isso. tá no norte e você tem que ir lá pro E sul. no sul, exatamente. Entendi. Exatamente. Bacana. Só que o dólar tá alto, né? Mas mesmo assim a gente vai, porque aí a gente vai, eu, minha esposa, os dois cunhados, aí a gente se divide em gasolina, divide em direção, aí vale a Aham, pena aí, né? Mas tu ir entendi. sozinho tá muito caro, a gasolina e o dólar estão muito caros. Entendi. Mas a cidade lá é bonita, é bacana? Não, a cidade é uma cidade pobre, ela vive em função desse comércio, né? Ah, tá. Então, né, porque o Uruguai é bonito quando tu entra no Uruguai e faz a costa tanto pelo Rio da Prata quanto pelo Oceano Atlântico. Aí lá as beiras de rio e beiras de praia são bonitas, mas o interior não é. O interior é Ah, pobre. entendi. Não, bacana. Ó, então vamos lá. Essa aula, gente, igual foi dito aqui no início, né, o pessoal de Osório, que é a grande maioria dos alunos aqui, está participando do projeto integrador hoje. Aqui da unidade de Unai, tem muitos alunos me perguntando aí sobre essa questão do projeto integrador. Inclusive até o Frederico, que é o diretor aqui, entrou em contato comigo hoje, né? Ele está querendo marcar uma reunião com o pessoal do curso de Direito para saber aí das necessidades da galera, né? E a gente vai marcar essa reunião, se Deus quiser, né? Talvez quinta agora ou então na semana que vem. Aí a gente vai decidir o dia direitinho. Ele ficou de me dar a resposta. Decidi tanto eu ligar lá. Não, mas vai resolver. Porque o que acontece, Camila? Eu estou ouvindo aqui que o pessoal, sobretudo da sua turma, né, tá muito ansioso com a questão das horas complementares. Mas ele já conversou, eu já conversei isso com ele lá, né? Falei, passei essa demanda para ele, ele está ciente. É porque realmente, assim, tá com muita demanda lá. Não é defendendo o Frederico, não, mas nem o Anthony, mas eles trabalham lá, assim, muito mesmo, mas as demandas são demais. E ele tá sabendo e ele falou, nós vamos fazer um mutirão, né, para a sua turma colar grau. Camila, você deve só essa matéria? Não, eu não devo não, é porque quando eu entrei não formou turma. Eu já entrei no segundo semestre. Ah, entendi. Aí eu entrei nessa turma aí para não ficar sozinha. Aí agora minha grade ficou bagunçada e ficou faltando essas matérias, mas é porque eu não fiz mesmo. Entendi. Não, beleza. Aí tá faltando essa e qual outra para você? Essa, tributário e leitura e interpretação de texto. Mas você tá conseguindo fazer todas esse semestre? Sim, aí eu vou formar com 5 anos certinho. Ah, não, beleza. Porque eu até estranhei, porque você, assim, né, o pouco tempo que você foi minha aluna, você foi minha aluna só do TCC, não é isso? Acho que foi. Você foi bem assídua, né? Super responsável e tal. Tem uns que a gente até vê que
né, assim, não formou com a turma por algum motivo, mas eu imaginei que fosse mesmo essa questão de desencontro da grade aí. Mas, para essa aula, gente, eu preparei, igual eu falei com vocês, né? A nossa matéria, ela tá bem tranquila, né? Nós conseguimos ver nessa AV1 os principais pontos. Ficamos aí com essa parte de contratos empresariais, né? Gostei muito das peças, né, que foram feitas. Eu li lá a maioria das peças que foram entregues. Não li todas, mas eu li a maioria. Gostei muito do que eu li. Essa turma, sim, eu já percebi que é uma turma boa, né? É uma turma boa e é uma turma que tem um viés aí acadêmico, né? Por isso que acadêmico, de discussão, né? Por isso que eu quis trazer para essa aula de hoje um artigo científico falando sobre essa questão da função social da empresa, né? Então, a partir deste artigo científico que eu disponibilizei lá, eu quero que vocês, primeiro, né, tenham a visão de um artigo científico, de como é feito, elaborado um artigo científico. Esse artigo, particularmente, ele foi elaborado por mim. Eu passei para um professor meu, que foi meu professor no mestrado, né? Ele é pós-doutor e ele fez uma revisão detalhada do artigo, acrescentou algumas coisas, tirou outras e submetemos para uma revista B1, né? Para vocês assim que não tem muito convívio com essa questão acadêmica, as revistas jurídicas elas se dividem em A1, A2, B1, B2 e B3, né? As revistas A1 e A2 são as que têm o maior grau de importância e, consequentemente, é muito mais difícil você conseguir ter um artigo aprovado lá. E a B1, ela é muito difícil também, né? Ela é muito respeitada. E este artigo aí foi submetido numa revista B1 e foi aprovado. Uma revista de Belo Horizonte, né, de BH, e conseguimos aprovar ele lá. Então, aí eu quero, né, que vocês deem uma lida no artigo para vocês conseguirem visualizar como que é feito um artigo científico. Por quê? Vocês vão ter noção de TCC, né, obviamente, porque o artigo científico ele acaba espelhando o TCC. É lógico que ele é mais reduzido, né? Ele é menor, ele tem assim um conteúdo mais enxuto do que um TCC, mas ele retrata um TCC. E ele também, né, obviamente, ele retrata aí peças jurídicas, né? Por que não? Né? Porque ele tem a parte da introdução, né, e do desenvolvimento e da conclusão. E as peças jurídicas nada mais são, né, do que igual eu fiz questão de passar para vocês uma peça jurídica, justamente para vocês visualizarem essa questão de introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Ali a gente faz a introdução com a narrativa fática, depois faz o desenvolvimento atrelando fato a direito e conclui ali com os pedidos, né? O artigo jurídico ele perpassa por essa situação. E uma questão muito importante para o direito empresarial, né, agora falando assim da parte teórica da nossa disciplina, é que hoje está muito, né, mas muito mesmo, uma exigência muito grande, né, em cima dessa questão da função social das empresas, né? Então, assim, os mercados de primeiro mundo, em razão da pressão dos consumidores, né, eles estão selecionando ali as empresas com que eles fazem parceria. Então a gente já tem visto aí que, por exemplo, eles não estão comprando qualquer carne, né? A carne tem que ser ali de um fornecedor que respeita, né, digamos assim, as condições mínimas ali de criação do animal, né?
produtor, madeira, né? Essa questão da madeira tem sido muito uma questão também muito discutida, né? Dessa relação comercial. Isso, em última análise, o que é? É a empresa cumprir a sua função social, né? Então, a empresa hoje que não cumpre a sua função social, ela acaba perdendo, né, mercado, sobretudo o mercado internacional. E o mercado nacional também, aqui no Brasil, né, obviamente, a partir, né, que o nosso país vai se desenvolvendo, que as pessoas vão ter mais acesso à educação, à cultura, né, igual tenha ocorrido aí nos últimos anos, obviamente o mercado consumidor fica mais exigente e, claro, né, passa aí a observar essas questões também dentro desta perspectiva, né? Então, gente, eu trouxe este artigo para que vocês possam visualizar todas essas questões. E esse artigo, particularmente, ele traz aqui a questão da ressocialização do detento a partir da função social da empresa na sociedade contemporânea, né? Ou seja, a importância da função social da empresa nessa questão da ressocialização do egresso. Então, quando eu fui escrever esse artigo, o que me induziu a escrever ele, o que acontece? Na época eu era assessor, né, do Tribunal de Justiça e eu trabalhava numa vara que era de execuções penais. E a juíza um dia chegou para mim e falou assim, o senhor estava querendo implementar aqui algo, né, que fizesse com que esses presos trabalhassem no cumprimento da pena. Aí ela falou assim, dá uma pesquisada aí para ver se você acha algum projeto no Tribunal de Justiça de Minas que tenha essa relação entre empresa privada e detentos. Aí eu dei uma olhada, dei uma pesquisada e encontrei um projeto lá da cidade de Caratinga, no leste de Minas, né? Que se chama Costurando a Liberdade. E eu fui lá na cidade, né, de Caratinga, eu fui para lá para conhecer esse projeto. E assim, gente, eu cheguei lá, fui atendido pelo juiz que era responsável pela implementação do projeto. E eu vou falar com vocês que eu nunca encontrei uma pessoa tão receptiva na minha vida igual esse juiz, né? Por quê? Ele me recebeu lá pessoalmente, convidou lá a empresária, que era o carro-chefe lá do projeto, me apresentou tudo dentro do presídio lá para eu estar conhecendo. E como nós passamos o dia juntos, né? Eu cheguei lá, era 9 horas da manhã e fui embora às 6 horas da tarde. E ficamos o dia todo conversando sobre essa questão. E ele falou assim, aqui é o seguinte, de cada 10 presos que passam pelo projeto, 9 não voltam para o sistema prisional. E de cada 10 que não passam, 9 voltam. Então, e ele falou assim, esses dados são científicos, né? Me mostrou lá, são dados corretos, certos. Então, assim, a importância da função social. E a empresária, né, ela também esteve lá envolvida, eu conversei com ela, ela chorou, inclusive, né, se emocionou muito, me contando lá por quê. Caratinga é um polo de fabricação de roupa de Minas Gerais. Lá tem muitas fábricas de uniforme, fábricas de roupas, né? E ela me falou que quando ela decidiu a participar do projeto, ela comentou lá na associação dela, né, que era a associação lá de fabricantes de roupas. E ela falou que todo mundo ficou contra ela, falou com ela, você é louca, você vai envolver em presídio, você tá maluca, como que você vai mexer com isso, não sei o quê. Todo mundo deu as costas para ela. E ela falou que
em respeito ao juiz e tal, que ela pensou em desistir, só que ela já tinha dado a palavra, ela falou assim, agora não tem como, eu vou, né? E falou assim, eu vou encarar isso e ver o que vai dar. Mas ela falou que realmente ficou muito com o pé atrás, porque todo mundo ficou contra. E quando ela começou a trabalhar lá no presídio, ela falou que a vida dela transformou por completo. Por quê? Ela falou que a vida dela passou a ter um sentido. Assim que ela chegou lá, tinha um preso lá que ele já tinha passado em todas as celas da cadeia. A família já tinha abandonado, o próprio juiz já tinha desistido dele. Ele estava isolado, né? Porque todos os presos queriam matá-lo. E assim, estavam contando os dias dele lá. Agentes penitenciários, né, não queriam ele lá. Tava todo mundo assim contra o cara lá dentro. Aí quando ela chegou lá, o juiz foi e falou assim, ó, eu vou colocar ele nesse projeto, né, para ver, aí ó, ele dá o racha, que é a última oportunidade dele aqui dentro do sistema, né, e colocou. E foi uma coisa que transformou o cara, né, porque o cara, a partir de quando ele entrou no projeto, ele abraçou a ideia, né, se tornou líder lá, a família voltou a visitá-lo, ele se reintegrou no sistema com os demais presos, né? Eles recebiam um salário, quer dizer, ajudavam a família que estava lá fora, porque a lei de execuções penais, ela tem lá um artigo específico que diminui os impostos pagos pelas empresas, né? Que empregam a pessoa que está cumprindo pena. Então, o empresário, ele sai ganhando, né? E o preso também sai ganhando, porque ele recebe o salário e ele tem o dia perdoado. A cada 3 dias de trabalho, é um a menos na pena. E esse salário que ele recebe vai direto para a família. E 95% da população carcerária do país é gente que vive em miséria extrema, gente, né? Então, assim, a realidade do sistema penitenciário, eu lembro que não foi lá em Caratinga, não, foi em outro presídio, em outra cidade de Minas, no interior de Minas. Eu lembro que eu fui fazer uma vez uma pesquisa relacionando dependência química com criminalidade. Quando eu cheguei no presídio, na época era a Polícia Civil que fazia a vigia lá, o detetive que me atendeu, ele falou, olha, na terça-feira passada, teve um alvará de soltura para um preso aqui. E eu trabalho no regime de 24 horas para folgar 72. Aí, ele folgou na terça-feira e voltou a trabalhar na sexta. Aí ele falou que quando ele voltou para trabalhar, ele chegou lá e deu de cara com o preso dentro da cela, que ele tinha soltado na terça. Aí ele falou que pensou assim, gente, será que eu não soltei esse cara? Veio o alvará de soltura dele, ele falou que levou o maior susto, né? Aí foi ver, ele perguntou lá, o pessoal falou, não, você soltou ele, tá certo, é porque você soltou ele na terça de manhã, na terça à tarde ele assaltou e ele tá preso de novo, né? Aí o cara falou assim, meu Deus. Aí o cara falou, mas gente, por quê? Aí o pessoal falou assim, eu tô tentando lembrar o nome do agente aqui, que ele tem um nome, depois ele se tornou até oficial de justiça, esqueci o nome dele. Ele falou assim, que perguntou lá, porque o pessoal falou assim, olha, as refeições que ele tem aqui na cadeia, ele não tem na casa dele. Aí o cara falou que ele começou a analisar isso, é Silvânio o nome do cara, porque o cara era um cara da academia também, fazia curso de direito, gostava de, né, ter esses estudos, fazer estudos e tal. Ele falou que ele começou a fazer um levantamento da situação financeira da população carcerária. E ele descobriu que 90% da população carcerária lá daquela cidade não tinha as refeições que eles tinham na cadeia em casa. Então, muitas vezes o cara pensava assim, quer saber, eu vou cometer um crime aqui, vou preso, que lá pelo menos eu vou tomar o meu café, vou almoçar, tomar meu café da tarde e vou jantar. Entenderam? Então, gente, tudo isso tem que ser considerado, né, quando a gente está falando de sistema carcerário. Por quê?
A nossa tendência, né, enquanto membro da sociedade, enquanto vítima, às vezes, aí, de um assalto e tal, é uma questão muito complexa, né? Por quê? Todos nós, a gente pensa numa sociedade mais justa, né, mais igual e com menos violência, né? Obviamente. É claro que se perguntar para qualquer um, né, de nós três aqui que estamos aqui agora ao vivo, perguntar assim, ó, você queria ser assaltado? Lógico que não. Se você for assaltado, você vai querer perdoar o cara lá que te assaltou? Não, eu quero que ele se dane, se ferre, né? Porque o trauma de quem é assaltado é muito grande, né? Então, o que acontece? Essa situação, né, do sistema carcerário, ela tem que ser vista com outros olhos. Com outros olhos. Por quê? O empresário, ele participando dessa situação, ele sai ganhando, né? Obviamente, porque igual eu falei, voltando agora ao caso específico lá de Caratinga, a empresária falou comigo, falou assim, eu só ganhei espiritualmente, né? Porque eu vi vidas transformando. E ela falou materialmente. Ela falou financeiramente para mim foi um ótimo negócio. Por quê? Ela falou que qual que é, gente, o principal objetivo do empresário, né? Se você perguntar para qualquer empresário, chegar para qualquer cara que é empresário, você vai perguntar para ele, qual que é o seu objetivo primordial? O cara vai falar o quê? Lucro, né? É lucro, é óbvio, né? A gente não é ingênuo a ponto de falar isso. Eu fiz o meu TCC, eu fiz uma pós-graduação em Direito Empresarial e eu fiz meu TCC com o tema desse artigo aqui, tá? A primeira pergunta que o orientador falou comigo, né, foi essa. Ele falou assim, mas que o empresário ganha com essa parceria aí? Isso para ele é bom por quê? Aí eu expliquei, eu falei, é bom porque ele paga menos impostos e tal, né? Aí ele falou, não, beleza. Aí ele já deu um aliviado, que ele falou assim, não, então você veio com o papo certo aqui para disciplina de direito empresarial. O que nós estamos falando aqui é de direito empresarial, nós estamos querendo lucro, nós não queremos saber de dignidade, de nada não, né? Mas o reflexo da questão é que toda a sociedade ganha. Lá em Caratinga, depois da implementação desse projeto, gente, os reflexos disso aí foram, assim, evidentes em toda a sociedade. Olha só, a criminalidade lá reduziu em mais ou menos 40% a 50%, o juiz falou, depois que implementou esse projeto, né? Porque as pessoas que passavam pelo sistema carcerário, porque não eram todos que eram abrangidos por esse projeto não, tá, gente? Porque aí vocês podem pensar assim, a conta do professor não está batendo. Ele falou que 90% não volta para a criminalidade, 40% só que cai, entre 40% e 50% que caiu lá. Mas não é, é porque não são todos os presos que passam por esse projeto. Para passar por esse projeto, tinham requisitos, né, internos lá, que era ser condenado acima de determinado... ser condenado a um número maior da pena, né? Por quê? Para o cara ter ali os dias remidos e, consequentemente, ele conseguir sair mais cedo da cadeia, né? Então, e requisitos subjetivos também. O cara tinha que ter bom comportamento carcerário. Para ir para esse projeto, se o cara tivesse assim, alguma confusão, alguma coisa lá dentro, algum desacato, esse negócio, ele não ia, não. Então, a criminalidade lá caiu consideravelmente. Porque você pensar em 40% a 50% é muita coisa. É muita coisa mesmo. E outra coisa, isso que foi o empresário que falou, que no início, aqueles empresários que estavam contra, eles ficaram doidos para cair para dentro lá. Por quê? O negócio dela cresceu, ela começou lá com 2 máquinas velhas de costura lá. Com 1 ano, ela estava com mais ou menos 12 máquinas de costura nova, construíram um pavilhão lá, um anexo, né? Eles chamam de anexo, né? Específico para abranger as máquinas dela, né?
essa construção foi parceria público-privada, ela injetou um pouco de dinheiro e o Estado injetou outro, quer dizer, ela saiu ganhando. Uma coisa que, se ela fosse fazer na rua, ela gastaria, por exemplo, 1 milhão, lá ela gastou 500 mil, né? Ela entrou com o maquinário foi todo dela, mas a construção, o Estado bancou, porque foi dentro do Estado. Aí ela falou assim, eles bancaram aqui 80% da obra, eu banquei, foi a parte elétrica, né, para ter as máquinas ali e tal. E o que acontece? A mão de obra para a fábrica de costura lá estava super escassa. Por quê? É uma mão de obra menos qualificada, né? Tipo, é mais específica. E os jovens de hoje, como a gente sabe, eles não querem mexer com essas coisas. O jovem de hoje quer mais questões correlatas aí à tecnologia e tal. Então, assim, esses trabalhos manuais, né, eles estão ficando cada vez mais escassos. Cada vez mais escassos. Tipo assim, você vê hoje aí que a gente paga num trabalho artesanal, né, muito mais caro do que você pagava antigamente. Por quê? Está cada vez mais escasso, né? Um trabalho que é feito pelas mãos ali, né, da pessoa, a tendência é muito maior a gente valorizar, porque está cada vez mais escasso. E lá estava essa escassez da mão de obra. E depois que ela foi para lá, como os presos, eles não tinham profissão, né? A profissão deles era roubar, matar, né, fazer coisa errada, eles adquiriram a profissão e saíam de lá empregado. Então os caras estavam mantendo o negócio lá na cidade. E obviamente que os familiares ali, né, uma irmã, um filho, uma cunhada, um cunhado, viam aquilo ali. Então, gente, do mesmo jeito que uma maçã podre, ela apodrece todo o cesto, né? Uma coisa boa, ela dá grandes frutos. E isso, gente, eu não estou falando aqui porque assim é bonito, não. É porque foi constatado lá. E o juiz que me mostrou lá os dados, o que ele fez? Ele colocou lá. O juiz é muito inteligente. Por que ele é muito inteligente? Porque ele foi carcereiro. Então, ele entende do negócio. Ele começou de baixo, muito de baixo. Então, ele conhece todo o sistema penitenciário. Ele sabe como manter um sistema penitenciário e tal. O que ele fez? Ele colocou lá, para administrar esse projeto, um servidor que tinha curso em administração pública. Então, o cara não foi um administrador qualquer, né? Não foi um cara super técnico para aquela questão ali, porque o cara escolhia a dedo ali os detentos, né? Ele fazia uma triagem, né? Uma seleção muito boa para colocar os detentos ali naquele projeto, né? E o que o cara fazia? O cara fazia publicidade daqueles detentos que estavam ali naquele projeto para os demais presos, para os demais presos falar assim, manter o sistema em ordem. Olha que inteligente, gente. Tipo assim, ó, você que tá aí preso, que começou a marchar agora, né? Você vê aqui que aquele que já tá mais tempo e que tá passando pelo projeto, os benefícios que tá sendo a vida dele. Então, se você ficar tranquilo aí no sistema, respeitar as regras do jogo e manter de boa, a tendência é que você vai chegar neste ponto aqui na hora do seu cumprimento da pena. Então, o sistema todo o sistema interno da penitenciária mudou completamente, né? E, igual eu falei, isso refletiu também na família. Gente, porque vocês imaginam, uma pessoa presa, né? Eu sei porque eu tenho cliente criminal. Ontem mesmo, né? A mãe de um cliente me ligou e falou assim, olha, você fala lá com meu filho que eu não estou mandando as coisas para ele, que eu não tenho condições, né? Por quê?
aqui em Unai tem uma penitenciária, né? Camila conhece bem. Eu acho que seu pai é policial, né, Camila? É. A Nayara me falou um dia que seu pai era policial. O pai dela também é. Então, a Camila sabe, aqui tem uma penitenciária. A penitenciária fica mais ou menos 30 quilômetros aqui da cidade, né? As coisas chegam lá só por Sedex. Para você colocar um Sedex aí com uma caixa, aí você tem que colocar biscoito, papel higiênico, né? Lâmina de barbear, shampoo, sabonete. Nada, é uns R$ 200 por semana. Então, R$ 200 por semana, no final do mês é o quê? É quase um salário mínimo, gente. Pra gente que vive em condições aí precárias, isso é muito dinheiro, né? Então, a mãe do preso me ligou ontem e falou isso comigo. Aí o que acontece? Como esse salário que eles recebem, né? O que o juiz fazia? Ele fez um jeito lá de falar assim, tanto vai ficar pro preso aqui para ele se manter aqui. Aí ele colocou lá um servidor também responsável por fazer a compra daqueles objetos que podiam entrar. Então, assim, gente, lá funcionava muito bem. Muito, mas muito bem mesmo. Todo mundo saiu ganhando. Então, agora, o que eu estou querendo dizer para vocês, né? Por quê? Às vezes, gente, na condição de operador do direito, é lógico que a gente tem aí a influência, né? E às vezes, algum empresário vai chegar para você e falar assim, olha, eu fui convidado para fazer um projeto numa penitenciária, o que você acha disso, né? Então, assim, tem os prós e tem os contras, né? Igual lá numa cidade que eu trabalhei, essa cidade que a juíza pediu para eu olhar, lá tem muita empresa, chama Arcos a cidade. A cidade em Minas Gerais, fica no centro-oeste de Minas, né? Próximo a Formiga, não muito longe de Divinópolis, né? Lá eu procurei uma empresa lá para fazer a parceria, uma empresa de cal e cimento, uma empresa grande que tem lá. A empresa falou, olha, a gente não quer porque nós temos uma unidade é uma cidade histórica de Minas. Esqueci o nome, perto de Ouro Preto lá. Ele falou, Congonhas. Falou assim, nós temos uma unidade em Congonhas e lá em Congonhas deu um desacerto lá e as famílias do preso foram para a porta da nossa empresa, fizeram manifestação lá, a gente ficou meio traumatizado com isso. Aí é mínimo, sabe? É tipo assim, eu sentei, eu consegui convencê-los lá a mudar, porque eu mostrei para eles. Agora, gente, depende, por isso que eu estou falando com vocês, depende muito da boa vontade do operador do direito, né? Lá em Caratinga só deu certo porque o juiz insistiu, o juiz abraçou o projeto, criou, foi atrás, correu atrás e tal, e ele teve o retorno. Por quê? Tipo assim, é lógico, gente, ninguém faz nada que não seja, obviamente, pensando um pouco em benefício próprio, né? Vocês acham que, gente, ele é juiz de execução penal. Vocês pensam comigo, se, igual deu certo lá o projeto, se a criminalidade lá abaixou 40%, 50%, o serviço de quem que abaixou 40%, 50% em última análise? Foi o dele. Então é óbvio, gente, que ele vai abraçar. Porque todo mundo pensa assim, não, esse trem vai me dar trabalho. E não pensa nos frutos, né? O pessoal só pensa assim, não, esse trem vai ser ruim para mim e tal. Ele não. Como ele era um cara que conhecia todo o sistema carcerário, ele, inclusive, gente, depois vocês podem até pesquisar aí. O nome dele... eu esqueci o nome dele agora. É um nome diferente, assim. Ele ganhou até um prêmio no Tribunal de Justiça de Minas, né? Ele ganhou um prêmio lá com esse projeto, né? Projeto Costurando a Liberdade. Pera aí, deixa eu ver se eu acho aqui.
Consuelo Neto seria Consuelo Neto, exatamente. Consuelo, isso mesmo. Doutor Consuelo. Uma pessoa assim maravilhosa, sabe? E ele ganhou um prêmio no Tribunal de Justiça com esse projeto. E ele pensou, é lógico que ele pensou nele, né? Claro que ele pensou nele. Agora, uma coisa também é importante ressaltar aqui, gente. Que ele era assim também. O preso que estava no projeto, que pisava na bola, ele era super enérgico, né? Ele, assim, aí ele fazia o cara comer grama mesmo, né? E então, assim, o dia que eu andei com ele lá, porque lá esse projeto deu tão certo em Caratinga que a APAC de Caratinga desenvolveu muito. Então, eles desenvolveram uma APAC lá. A APAC também é um projeto maravilhoso, né? Que tipo assim, a APAC, qual que é o lema da APAC? Todo ser humano merece, né, o nosso respeito e merece se recuperar do seu erro, né? Em última análise, a APAC é essa. Eles desenvolveram a APAC lá de modo que o quê? Ó, a APAC lá tinha fábrica de pão, fábrica de tijolo, fábrica de vassoura, limpar alho, né, corte de cabelo. Aí eu falei com ele, por que tem tantas oficinas aqui? Ele falou assim, Alisson, tem preso que tem um perfil mais de pegar pesado. Eu coloco ele na fábrica de tijolo. Tem preso que gosta de cozinhar, que negócio. Eu coloco ele na padaria. A padaria lá, tipo assim, ele falou, começou pequenininha, a padaria lá transformou num trem gigantesco, que eles começaram a fazer pão pro presídio inteiro, pra cidade, pra um monte de lugar na cidade, né? Para entidades tipo assim, asilo, abrigos de criança, tudo na padaria. Eu comi o pão de lá, maravilhoso, maravilhoso, né? Aí ele falou, tem gente que é mais delicada, então eu coloco para descascar o alho. Tinha lugar lá para descascar alho. Então assim, de modo que ninguém vai ficar à toa. Vai ficar aqui no sistema trabalhando. Aí o cara chega e fala assim, não, minha tendência é não sei o quê. Então, beleza, você vai para aquela oficina ali. Então, todas as oficinas funcionavam 1000 graus lá dentro, né? Inclusive, tinha lá um salão de cortar cabelo, que o Consuelo cortava o cabelo lá, o doutor Consuelo, ele cortava o cabelo com os presos. Então, ele era muito respeitado entre os presos, né? Muito respeitado. Passava lá, todo mundo, doutor, conversava com ele e tal. E assim, agora, igual não foi nem ele que me falou isso, o cara que me falou lá, o braço direito dele lá, que era esse rapaz que era formado em administração pública. O cara falou assim, ele é bonzinho assim e tudo, mas se pisar na bola com ele, tá ferrado. Por isso que funciona, né? Ele falou, por isso que funciona. Então, gente, é essa visão que eu quero implementar em vocês aí, porque a gente, muitas vezes, a gente tem a visão do sistema carcerário, né? A gente está misturando aqui um pouco de direito penal com direito empresarial, do sistema carcerário falido, do sistema carcerário ferrado, né? No Rio Grande do Sul aí, na terra do Edson aí, no estado do Rio Grande do Sul, o sistema carcerário estava dando vexame, né? Tinha preso em container, as penitenciárias, assim, num estado rico igual o Rio Grande do Sul, né? Num estado desenvolvido, grande, e o sistema carcerário estava aqui do nosso lado, né? No Espírito Santo também, estava um Deus nos acuda lá, eles tomaram atitudes lá, construíram presídios, aumentaram e deu uma melhorada, né? Aqui em Minas também, depois que a SUAP assumiu, tem melhorado, né? Tá melhorando, né? Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, o sistema carcerário, ele tem que dar a oportunidade, né, para as pessoas darem a volta por cima. E essa oportunidade, ela perpassa muito pelo setor empresarial do país, né? Porque quem que dá a oportunidade? É o setor empresarial, né? Então, é uma coisa que todos nós saímos ganhando, né? Todos nós saímos ganhando se a gente conseguir trabalhar com isso. Então,
deem uma lida no artigo, depois com calma, com tranquilidade, tá? E é isso, né? Alguém quer fazer alguma colocação? Quer ponderar alguma coisa? Tu falou ali que o ganho dele, do juiz, que diminuiu o trabalho dele, mas não só isso, né? Porque, desculpa, geralmente o juiz mora na cidade onde ele está inserido, naquela sociedade, também diminuindo a quantidade de crime e melhora a qualidade de vida de todo mundo, né? Exatamente. Isso aí foi assim, patente. É claro, é óbvio, essa questão de melhorar a qualidade de vida da sociedade. E igual eu falei, né? Igual a mulher comentou lá, ela falou isso, né? É mais ou menos isso, né? Que ela falou que os empresários de lá, eles viram as consequências, as boas consequências dessa parceria empresarial lá com o sistema penitenciário. Eles viram a melhoria em todos os aspectos da cidade, né? Então, assim, foi muito bom. Foi muito bom. Todo mundo sai ganhando, tá? Todo mundo sai ganhando. E a própria sociedade, ela passa a enxergar o sistema penitenciário com outros olhos. Eles pensam assim, olha, às vezes a pessoa cai ali por falta de oportunidade, né? Então, ela tem uma oportunidade de dar a volta por cima, né? Tá bom? Então, beleza, gente. Então tá, aí dê uma lida no artigo lá depois, tá um artigo muito interessante, muito bem escrito, assim, modéstia à parte, né? Eu escrevi, mas depois o meu professor deu uma revisão, não por outro motivo, ele foi aprovado numa revista muito boa, né? Tá? E na próxima aula a gente dá sequência aí. Um abraço a todos, boa semana, beijão para vocês aí, tá? Certo, boa semana. Semana que vem eu não venho, porque aí o projeto integrador é no meu polo. Tá, certo? joia. Então, beleza. Uma boa semana, se cuidem aí. Tá tá? bom, obrigado. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite.